câmera! Caseirão, bem-vindo! Diga lá, pessoal, e aí? Vou dar uma corridinha agora para fazer um exercício. Bom dia a todos aí, pessoal. Bom dia, Carlinhos, bom dia, André, Renato, todos. Correu quantos quilômetros, Caseiro? Hoje eu fiz pouquinho, hoje eu só fiz 11 quilômetros, que estava meio cansado aí. Caraca! Só 11, né? Mas andei um pouquinho, o dia tá quente, né? No verão, meu performance cai um bocadinho mais, né, gente? Mas tem que fazer exercício. O importante é fazer exercício. Qualquer exercício tá bom, caminhar, levar o cachorro passear, mas nosso compromisso com 2025, a comunidade aqui, é todo mundo se exercitando. O Carlito ali já começou a fazer atividade física, isso modifica a vida. Fazer exercício, 150 minutos por semana, vai ser a nossa política da cidade aqui. Mas fala, meninos, vocês estão bem aí? Como vão? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria já liberar o Carlito e desejar um excelente 2025. Aqui. Feliz ano novo, Carlito, para você, para toda a família aí. E ele vai ter... Obrigado. Queria agradecer a Adri, ao Rovai, ao doutor Caseiro também, ao espaço que a Fórum me dá. E lembrar que ano passado vocês me deram um espumante, mas eu não bebia nem nada. Ele tá aqui, eu vou estourar esse espumante amanhã de noite, Rovai. Aê! Boa. Até mais, gente. Tchau. Feliz ano novo para todo mundo. Carlito, Valeu, tudo de bom. Força, vamos junto. Grande Carlito. Sabe que eu queria começar perguntando para o Caseiro? Hoje faz 5 anos que os primeiros casos de Covid foram divulgados em Wuhan, na China. Foi exatamente em 30 de dezembro de 2019. E exatamente. Agora saíram essas notícias, né, Caseiro, que ainda a origem é desconhecida e que se tivesse outra pandemia, nós não estaríamos preparados novamente. Então, eu queria qual o balanço que você faz aí, 5 anos depois da Covid? Cara, esse balanço vai demorar muitos anos para a gente conseguir entender exatamente o que aconteceu. Acho que tem alguns aspectos assim que são fundamentais, né? A primeira questão é a questão da origem. Na verdade, existe uma dificuldade. Olha que interessante isso. Essas doenças, né? Elas são conhecidas como zoonoses. Zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos, né? Os coronavírus são absurda extensivamente. Se eu mostrar para vocês, eu tenho livros aqui tratados sobre coronavírus, porque é uma família de vírus muito extenso. E o reservatório primário desses vírus são morcegos. Isso não há dúvida, né? Agora, o que está faltando é o link. Quer dizer, normalmente, quando a gente pega o SARS-CoV, que foi a primeira pandemia de coronavírus, né, que foi lá atrás, em 2000, ele veio de um morcego, do morcego passou por um pangolim. Pangolim é um bicho meio escamoso que tem lá na Ásia, e passou para o homem. Depois nós tivemos o MERS, que foi aquela epidemia de um coronavírus do Oriente Médio, que veio de um morcego para um camelo. Olha que interessante, os morcegos defecavam, faziam suas necessidades, eventualmente no lugar onde os dromedários, os camelos bebiam água, se contaminaram e contaminaram as pessoas, né? Então, sempre tem um intermediário entre o morcego, o hospedeiro intermediário e o homem. E isso tem sido a dificuldade. Porque também, logo que eles identificaram isso que você está falando, que foi exatamente em dezembro, já tem história que um pouco antes já tinha alguns casos, mas em dezembro, né? Naquele mercado de Wuhan, eles praticamente fecharam esse mercado e a grande maioria das pessoas, quer dizer, é um mercado maluco, que tem animais raros, vivos, mortos, e muitos desses animais foram eliminados, foram incinerados. Então, talvez perdemos a oportunidade de achar esse link. O que, isso, de alguma maneira, reforça essas teorias, né, conspiratórias, o vírus criado em laboratório, que não tem o menor sentido, isso já está claramente documentado extensivamente. Mas eu acho que o frigir dos ovos é assim,
essa pandemia assustadora em pleno 2024, ela mostrou muitas coisas interessantes, né, Dri, Rovai, comunidade. A primeira foi a velocidade da resposta mundial. Veja, esse vírus em menos de 8 dias foi identificado, e menos de 15 dias ele foi sequenciado, o genoma dele, que tem 9.000 pares de base, né, bem pequeno o genoma. E em termos de menos de 30 dias, nós já tínhamos um kit laboratorial para a identificação do vírus. Então, foi tudo muito rápido. Vocês imaginarem que o HIV, nós demoramos 3 anos para identificar, né? Então, quer dizer, as tecnologias de biologia molecular hoje facilitam a identificação mais rápida desse patógeno. A questão de o Brasil estar preparado, isso é uns papos furados. Acho que a maioria dos países não estão preparados, na verdade, né? Para uma situação pandêmica de um vírus que tem um comportamento como esse, né? Então, eu não concordo com essa ideia, não. Eu já afirmei aqui muitas vezes e reafirmo, e podem apostar nisso que eu estou dizendo, que nós teremos outras grandes pandemias, nós teremos. Isso faz parte de um processo evolutivo, né, que nós chamamos de transição epidemiológica, vez mais essas alterações climáticas, o homem devastando mais. Esses patógenos que estão na sua condição natural acabam tendo mais chance de entrar em contato com os seres humanos. Mas a questão de estar preparado, eu acho que é uma grande discussão realmente, viu, Rodrigo? Mas, olha só, e aproveitando, eu vou falando aqui, mas eu acho que a notícia mais sensacional desse final de ano, né, com tantas... Foi um ano fabuloso, a gente não pode se queixar, não, né? Foi o fato de uma coisa inédita, que não acontece com tanta frequência, né? Uma cacetada nesses negacionistas, que foi a retirada, a mais humilhante que tem para um pesquisador, né? A despublicação que aconteceu daquele pesquisador francês, o Didier Raoult, né? A publicação dele lá com a cloroquina, mostrando algum efeito lá que ele achou, um artigo completamente fake, foi retirado, né, da revista. Isso é uma coisa inédita, né? Isso aconteceu outra vez num artigo lá atrás, quando o cara relacionou autismo com aquela vacina tríplice viral. Esse artigo foi retirado e agora esse. Então, são notícias boas que a gente vai paulatinamente destruindo esses negacionistas de uma maneira bastante importante, né? Ô, Caseiro, queria que você... Nós chegamos à metade do governo Lula, né? 2 anos de Nízia à frente do Ministério da Saúde. O que você acha que precisa mudar para o segundo período? Ou, se não precisar, se tudo estiver muito bom, você falasse sobre isso, porque tem um debate, inclusive, se ela fica ou não, né? Tem tanto o Centrão como até setores do PT querendo mudanças no Ministério da Saúde. Boa. Não, boa, isso é umas questões sensacionais. Eu acho que, primeiro, eu queria falar que talvez dessas últimas coisas que estão acontecendo no planeta, né, eu digo que a gente converge, você, eu incluiria o nosso querido amigo Kiko, eu gosto muito do Kiko, do DCM, talvez, não sei. A gente converge para uma ideia, o Carlito, agora eu estava ouvindo no final de vocês, para uma coisa inevitável, né? Eu adoro ouvir esses caras, essas pessoas que isso tudo faz, vão fazer a revolução, que, né? O governo é isso, vamos modificar os ministérios. Eu adoro ouvir isso, eu adoro, porque isso mostra uma certa ingenuidade. Isso lembra dos meus 15 anos, quando eu entrei para o Partido Comunista, eu falei, nós vamos fazer a revolução amanhã, né? Vamos fazer. As pessoas têm a ideia de que as coisas são muito fáceis, né? Eu vi o Carlito citando o livro, e cito o próprio Lenin, quando dizia, né, a frase célebre, eu tinha um cartaz aqui que minha mulher jogou fora, ela adora, mas que era do Lenin, que ele dizia, é preciso sonhar, mas com a condição de crer em nossos sonhos, né? Mas com a condição de a gente observar com atenção a vida real, a realidade, né? Sonhos, acredite neles. Então, o que eu estou querendo dizer, então, primeira questão, eu acho que o feito do Lula é inegavelmente revolucionário para o nosso país. Só Lula conseguiria tirar uma caminhada célere que nós estávamos indo para o fascismo. Isso é inevitável. Agora, Rovai, você tocou numa porção que é muito interessante. Me permita eu fazer aqui
O Lula falou, a gente tem que criticar, a gente tem que criticar. Eu acho que essa ministra, por exemplo, que é um cargo do PT, né? Que é uma coisa bastante interessante, né? Um cargo, é uma indicação do PT, né? Não teve aí negociação. Eu acho que ela é fraca. Ela é uma pessoa muito competente, ela é uma baita técnica, tem um profundo conhecimento da questão da indústria, da saúde. Agora, sinceramente, para ministra da Saúde, eu acho que ela é muito limitada. Eu peço desculpa assim, mas falo isso como um médico e agora como político também, porque eu sou um vereador. Aliás, quarta-feira assumo aqui na cidade de Santos como vereador eleito pelo PT. Então, eu digo que ela é fraca. Aí, viu, Rovai? É fraca do ponto de vista político ou do ponto de vista técnico? Do ponto de vista político e no ponto de vista... veja, o que... Vê, Rovai, eu não sei se tu vai concordar com o que eu vou falar, Idri, mas eu gostaria de ouvi-los e a comunidade também. Eu vejo insistentemente as pessoas falarem, né, a comunicação do governo é fraca, comunicação, certamente vocês, né, eu não estou falando bobagem. O que eu fico pensando, Rovai, é que quando você faz uma política de impacto, você não precisa de grande comunicação, né? Quer dizer, todo meio faz essa comunicação. O que eu acho o governo Lula ele está arrumando uma enorme destruição que houve em todos os setores. Isso não impacta de uma forma sobremaneira, né? Então, eu acho que precisa ser ousado. Eu acho que o governo tinha que ter mais ousadia, né, na questão da saúde. Por exemplo, em propor políticas públicas diferenciadas. Já falei aqui 1000 vezes, vou repetir, já falei com o Padilha, não me ouviu um dia. Na questão do que mais mata no mundo e no Brasil, que são 2 doenças, hipertensão arterial e diabetes mellitus, as doenças cardiocirculatórias, né, e as doenças neoplásicas. É preciso trabalhar com medidas efetivas nisso. Por exemplo, um cadastro nacional de pessoas com diabetes. Esses remédios são distribuídos gratuitamente nas farmácias, quer dizer, que pudesse todos os médicos terem esse cadastro. Eu vou repetir insistentemente, a maior revolução, a Mariana aqui atrás, está aparecendo aqui, filhinha. Fala com o pai. Oi, Mariana. Os filhinhos em casa é uma beleza. Então, a maior revolução que aconteceu no HIV foi hoje, Rovai. Eu sei qualquer paciente, se o paciente vier do Amapá e ele veio passar as férias aqui em Santos, de repente ele precisa de um remédio, ele for falar, eu consigo acessar o prontuário dele, saber quando ele pegou o remédio a última vez, os últimos exames dele. Vê, é um sistema todo cheio de travas. Mas veja, Rovai, imagina um sistema desse para diabetes e hipertensão. Esse é um enorme problema, rapaz. Não existe. Não existe. Vai, você vai no serviço público, eu vivo isso, eu sou do SUS. Você chega o cidadão lá e fala, seu hipertenso. Não, tá. Que remédio você toma? Eu tomo uma bolinha redondinha, uma outra redondinha maior, marronzinho. É assim, os caras não sabem. Então, se você tem um sistema que interligue a farmácia gratuita que ele pega, porque você acha que as farmácias, quando você pega lá, se eles não têm tudo interligado com o teu CPF, tudo facinho, né? Você vê que você vai na farmácia, eles pedem o teu CPF, sabe tudo que você consome e tal. Né? Então, o médico acessório, João da Silva, o senhor passou 3 dias atrás no outro ponto-socorro, o senhor toma esse remédio, o senhor pegou há 2 meses atrás, remédio para 30 dias, então o senhor não está tomando adequadamente. Então, veja, isso daria um impacto absurdo e tremendo. Então, são pequenas medidas que são fundamentais, do meu ponto de vista, né? Você ter ousado. Assim, os municípios que não implantarem 100% de saúde da família não vão ter um plus de dinheiro. Nosso caminho é saúde, medicina da família, é prevenção. Então, é preciso ter ousadia, não só ficar apagando fogo e simplesmente manter ou arrumar aqueles estragos que foram feitos. Então, eu acho que... Você não acha que uma política de teleatendimento também, Caseiro, ajudaria muito, assim? Porque as pessoas reclamam muito o tempo que demora para marcar uma consulta com o médico. Todas as pessoas mais setores populares que eu converso reclamam disso. Eu fui marcar uma consulta com um especialista. Está demorando 3 meses e aí eu morri. Então, eu fico pensando, por que não faz isso por teleatendimento e resolve isso? Vai.
deixa eu falar para você. Você sabe qual. Você conhece aqui, a Adri talvez não, porque a Adri é mais novinha, mas ela já me viu, déjà vu. Qual foi a revolução, do ponto de vista da mudança, que o Davi Capistrano fez aqui na Baixada, que segue? Veja, você sabe qual foi? Eu vou te falar. Treinamento da rede. O Davi, ele era doente por treinamento. Então, a cada 3 meses, 6 meses, toda a rede, médico, enfermeiros, eram treinados. Eu afirmo para você, enquanto um médico velho que atendeu, eu afirmo, 80% dos encaminhamentos são encaminhamentos desnecessários, que acabam inflacionando o sistema. Eu digo que os médicos hoje, né, são os médicos au-au, né? É o médico cachorrinho, né? O médico senta lá, bom dia, ele fala, eu estou com pressão alta, ao cardiologista, eu estou com dor do ouvido, ao otorrino, eu estou com dor nas costas, ao neurologista. Aí o cara sai com 3 encaminhamentos. Isso aí inflaciona. Veja, a maioria dessas coisas, um clínico tem que ser capaz de resolver 80%, 90% das questões. O grande problema é que nós temos hoje uma quantidade cada vez maior de pessoas não adequadamente treinadas. Então faz esse jogo de empurra, não resolve nada, pouco compromissadas. É preciso fazer uma política de obrigatoriedade de treinamento da rede, fazer esses médicos entenderem que a maioria desses problemas eles podem resolver, eles não precisam encaminhar. É isso, Rovai. Certamente a telemedicina é uma coisa que ela tende a ajudar. Muitas vezes, quantas vezes a gente fala, eu estou com um quadro assim, você pode resolver numa conversa aqui de vídeo, né? Você entendeu? Mas você tem que ter do outro lado também um médico com uma certa experiência, entendeu, Rovai? Então, veja só, existem muitas soluções. O que precisa é ser ousado, é fazê-las acontecer, né? E, infelizmente, eu não tenho visto essa ousadia na saúde e, de alguma maneira, não vejo que essas críticas são de tudo equivocadas, não. Eu não tenho dúvida que o Lula vai repensar esse ano. Por exemplo, eu digo aqui, eu acho que o Arthur Quioro é um grande nome, né? Um cara ousado, um cara que vai para cima. Então, por exemplo, né? Eu acho que é necessário ter mais ousadia nas políticas públicas. E também, viu, você viu que aqui em Santos foi escolhido para ser secretário de Estado de um advogado, né? Um advogado que, aliás, ele é o secretário do deputado estadual Caio França. Esse cara vai ser o secretário de saúde de Santos, né? E na fala do senhor prefeito, e a senhora, o que importa é ser um gestor para ser secretário. Me desculpe, eu não concordo. Eu acho que você precisa ser um gestor. Mas você precisa conhecer de medicina, né, cara? Se você não sabe onde estão os problemas, você pode ser um enorme gestor, né? Que você não vai ter essa ousadia, entendeu? Vai falar, o problema é esse, o problema está aqui, e é esse que nós temos que atacar. Então, eu acho que você... que está lá em Brasília, se não me engano, também tem proximidades, trabalha lá no Ministério... Quem? O Vitor Sarno, lá no Ministério da Saúde, ele está dizendo que o prontuário eletrônico está em fase de integração e expansão e o programa Mais Especialistas está em implementação. Pô, Vitão, legal. Olha só, eu vou te contar uma coisa, Vitor. Olha só, a questão da implantação do prontuário eletrônico, o Davi, Renato, chamava-se Ígia, não sei se você ouviu falar esse nome, Ígia, né? Que vem uma derivação de higiene, né? A deusa. O Davi, que fazem 30 anos, já implantou aqui o sistema Ígia há 30 anos atrás, meu caro. Então, veja, isso aí, meu caro, que você está perfeito, é para ontem. Nós temos que ter esses prontuários interligados ontem. Perfeito, concordo com você, então tá, beleza. Agora, essa discussão de mais especialistas, eu tenho uma enorme discussão para isso. Eu concordo que, primeiro, a política do governo no Mais Médicos, foi a mudança da grade curricular da formação de um médico generalista, né? Nós temos uma enorme dificuldade, nós temos hoje uma enorme dificuldade de residência médica. A cada
10 médicos que formam, você vai ter uma residência para esse médico. Então, nós temos muitos problemas estruturais na saúde. Por isso que eu digo, nós temos que trabalhar com a ideia de formar um médico com mais competência para ele ser um grande generalista. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. E vou trabalhar aqui na cidade para discutir políticas públicas, né, propondo para que os médicos tenham treinamento, né, que eles consigam resolver uma grande parte dos problemas, não sejam descompromissados. Porque o médico já vai nas costas, você é ortopedista ou neuro. Você livra a tua bola, você entendeu? Então, é importante a gente ter treinamento para isso, né? Precisa e cobrar, porque no momento as pessoas não cobram tanto os médicos cubanos, né, Caseiro? Tinha a aprovação dos médicos cubanos eram altíssimas. Total, porque era generalista, e vê se médico cubano encaminhava quando realmente precisa. Entendeu? Veja só para você sentir, você pegou na veia, né? São generalistas, cara, que, veja, quando encaminhavam, olha só, era um motivo de chacota dos especialistas e morriam. Eu conto um caso aqui que é emblemático, Rovai, emblemático para mostrar o que você falou e o que eu vou te falar. Eu, na época da dengue, eu investiguei todos os casos de dengue de morte aqui de Santos, né, junto com a equipe do CVEP. E olha só, nós tivemos uma morte de uma menina de 12 anos, me chamou muita atenção. Ela foi atendida por um cubano na Policlínica da Alemoa. O médico viu os sinais de gravidade e encaminhou, falando ao paciente com sinais de gravidade, encaminhou para o socorro, o paciente deve ser hidratada. Chegou na UPA, o médico olhou, papel cubano, jogou fora o papel, deu 500 ml de soro para essa menina e mandou embora. A menina morreu no caminho, no supermercado que tem ali naquela Nossa Senhora de Fátima. A menina morreu no caminho, ela começou a passar mal, a mãe parou, levou no banheiro daquele supermercado, que é o grande, e a menina morreu, nós fomos investigar. Ela falou, eu não achei que era relevante a situação clínica dela. Ela jogou fora o papel do cubano e falou, situação grave, é só paciente que tem que internar e hidratar. Então, é isso. Quer dizer, quando os caras encaminhavam, né, os caras, cubano. Então, a gente precisa realmente de uma grande... E você sabe o pior? Você sabe que eu tenho pensado muito? Que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Os médicos, eles estão com um trabalho, eles são trabalhadores absurdamente precarizados hoje, e eles não se percebem disso, não percebem isso, né? E são precarizados. Para eles terem um salário relativamente digno, eles precisam trabalhar com 3, 4 empregos, dia, noite. Para ter um salário digno, eles não se apercebem disso, que, na verdade, eles sacrificam a vida, a família, para terem uma vida relativamente decente, né? Mas são trabalhadores precarizados. E esses todos, né, 99% são bolsonaristas. É inacreditável isso, e não se percebem a situação que eles próprios se encontram. Né? Isso que é mais triste. Né? Tem muita gente aqui falando que tem ido ao posto e está vendo falta de vacina. Tem aqui a Fernandão, aqui diz, faltando vacinas básicas, tem que tomar vacina para Covid faz meses e não tem. Sou diabético, eu preciso. Fernandão, essa é uma questão muito séria. Muito séria. Eu mandei, inclusive, um WhatsApp ontem para o GAT, que é o menino responsável pelas vacinas, que era o Emílio Ribas, e ele me afirmou que não faltam vacinas. Está faltando uma vacina de catapora, varicela, porque a fornecedora não tinha, né? E eles estão comprando de um outro fornecedor. O grande problema da vacina é que a vacina é um tipo de uma organização tripartite, né? Quem organiza, quem programa e quem compra a vacina é o governo federal. O governo federal distribui para o Estado e o Estado, na verdade, é responsável pela distribuição para os municípios e os municípios executam. Veja, aqui na cidade não tem nenhum relato de falta de vacina, por exemplo. E nós temos uns números bastante elevados hoje de melhora vacinal. Então, isso é uma coisa que eu vou me deter, eu vou atrás disso em todas as prefeituras em tempo real e serei o primeiro a criticar. Não tem essa que eu fui eleito vereador do PT. Se tiver faltando, a gente tem que criticar, é assim que tem que ser. O que a gente não pode ter é leviandade. A questão é,
Será que a distribuição que é feita pelo governo do Estado está ocorrendo de uma forma adequada? Essa é a primeira questão, né? É isso que a gente tem que ver. Eu vou repetir a informação que eu tenho para vocês, né? O coordenador de vacinação do Ministério da Saúde, Eduardo Gatti, que é um cara que eu conheço, né? Marcos, não está faltando vacina. Né? O que está faltando é uma vacina, que é a vacina da catapora, que, aliás, foi a última a ser incorporada no calendário vacinal para as crianças. Então, a gente tem que ver onde está o problema. Você está falando que tem e não está chegando aí. Será que ela é o que o Estado está fazendo a sua parte de redistribuir? É isso que a gente tem que ver. Mas é super importante, temos que ser críticos, pessoal. A gente não tem que só dizer amém, está tudo maravilhoso, não. Se estiver faltando, a gente tem que ser o primeiro aqui, porque isso é muito sério, não pode faltar vacina, né? Se a gente defendeu até e criticou até a última gota, né, não podemos ser também não criticar no governo que deixa faltar. Faltar vacina é inadmissível, não pode acontecer. E eu prometo que até semana que vem terei esses dados. E a gente, de repente, podia chamar o Gatti aqui para vir aqui pessoalmente para falar. Seria bem legal, né, Rafael? Depois eu vou te passar o contato dele, eu acho que seria bem interessante. Tem aqui, ó, de São Paulo, a Marina Tavares. Aqui em Marília não tem vacina. Pode ser o governador aqui, é o Tarcísio, né? Exato, não, o que eu estou falando, Fernandão. Nós temos que olhar isso aí. Né? Eu vou armar. Vamos ver se a gente consegue na outra semana, talvez a gente trazer esse coordenador que é responsável pelas compras, que é o Gatti. Eu acho que é uma boa a gente tentar, né, entender se o problema, o cara que é responsável por isso fala, não, eu tenho e eu mando. Bom, aí a gente tem que ver no meio do caminho, né? No intermediário. O Wagner está falando aqui, o Ministério da Saúde distribuiu as vacinas conforme as demandas dos estados e municípios. Fica a dúvida se não houve um subdimensionamento nas solicitações. Exato. Até porque, né, a gente viveu um tempo de negacionismo que a queda de vacinas foi absurda, né? Então, se eles fizeram as contas baseado nas informações anteriores, eram muito poucas vacinas. Então, o que eu estou dizendo é isso. Existem muitas questões que mas a gente tem que ser tão crítico mesmo, pessoal. A gente tem que buscar e ver onde está o problema, né? E seremos os primeiros, né? Eu serei o primeiro, ainda que seja um vereador eleito pelo PT, a criticar se isso for uma verdade. Isso não pode acontecer. Ponto, né? Importa a questão partidária, isso não pode acontecer. E eu serei um crítico a isso, né? Tem vários superchats aqui. O Júlio diz que aqui na praia muita cerveja e acarajé, ele quis escrever. Ele está lá na praia. Ô, beleza, hein, Júlio? E o Marcelo Matos está dizendo, caseirão querido, um feliz 2025 com um mandato foda. Isso aí. Será. Andy Marcelo, um beijo em você, meu querido. Fique bem, eu estou lá, você vai lá me visitar na minha salinha lá e a gente vai fazer umas coisas diferentes, não tenhamos dúvida. A ideia tem que ser essa, né? E a Gisele Soares diz, companheirada da Fórum, um ótimo 2025, muito obrigada. Tom Vital diz, bom dia, eu acompanho a Fórum desde 2020, feliz 25 para todos, músico e PM antifascista de Brasília, o Tom Vital, muito obrigada pelo superchat, um ótimo 2025 também. E a Andréa Cristina diz, será que conseguiremos ver nossos mortos e vitimados da Covid atingidos pelo negacionismo serem injustiçados? Perdi 5 membros da família, entre eles a minha mãe, né? Nossa, meus sentimentos para a Andréa. Será, Caseiro? E ela diz ainda aqui que foi promessa de campanha do Lula, justiça pelas vítimas da Covid. Será que vamos ter essa Olha, André, cara, primeiro meus totais sentimentos, é terrível. As pessoas não têm a dimensão do que foi a Covid, né? Nós tivemos mais 700 mil mortes, né? É muita gente morrendo, muita gente. Nós tivemos quase 7 mil mortos aqui em Santos, quer dizer, quase que é um número absolutamente assustador, quase 2% da população. As pessoas não discutem isso, acham, né? É que essas mortes elas têm significado, né? Quando esse número geral ele é estatístico, né? Mas dentro da sua família, de um próximo, ele tem um peso muito grande por uma doença até certo ponto evitável, né? E os casos graves com a vacina, né?
Eu acho que serão sim, eu acho que a nossa vingança está dentro daquilo que a gente acredita da democracia, dentro da lei. Eu espero tremendamente que o principal responsável, aquele que andava com caixa de cloroquina atrás da EMA, que a vacina podia transformar as pessoas em jacaré, para deixar de ser frouxo, eu acho que a justiça vai começar por esse cidadão aí, né? Eu acho que se esse cidadão não for preso, aí é justamente a gente perder todas as esperanças, né? Porque certamente ele está por trás de todas essas coisas que está aí, amplamente documentado, né? Essas vacinas podem transformar as pessoas em jacaré, se tem que trabalhar, que se dane, pega Covid, todo mundo vai pegar, essas bobagens que a gente ouviu, né? Então, acho que a gente será justiçado, porque eu tenho infinita certeza que esse cara será punido, e eu acho que, de alguma maneira, isso nos trará algum alívio, pelo menos, de imaginar que foi feita justiça em algum tempo, né? Justiça feita pelo próprio homem aqui, né? E tem uma pergunta aqui da Luciana Mega, que ela diz, doutor Caseiro, e sobre a baixa cobertura da vacina da dengue, que agora, né, verão, dengue vai começar a explodir de novo, né? Isso é um enorme problema, né, Luciana? Quer dizer, quando a gente tem a vacina, sobrou vacina em todos os lugares, a vacina da dengue, sobrou. Quer dizer, é esse o problema. Nós temos uma situação desses negacionistas que eles trabalham com duas chavinhas assim. Eles não acreditam na vacina, mas, por outro lado, se falta vacina, eles criticam. É muito legal, é fácil oposição, é fácil meter a boca, né, em tudo. Mas eu acho que a notícia melhor da dengue, mais alvissareira de toda, é justamente está na Anvisa, né, está nas nossas agências regulatórias, a vacina do Butantan, que é dose única, e deve ser aprovada, e eu acho que a partir do começo do ano que vem, nós possamos fazer a vacina brasileira, cara, a primeira vacina com dose única, de 85% de proteção. É um negócio inédito, nós vamos exportar essa vacina para o mundo inteiro, né, com tecnologia brasileira, com esse Instituto Butantan, que é aquele indecente que queria privatizar, né, esse instituto fantástico. E nós temos uma vacina, essa que nós temos atualmente, chama-se Qdenga, são 2 doses, uma proteção de 85%. A brasileira, de 85% a 88% de proteção, e uma única dose. Olha, imagina que beleza, ela está na Anvisa para ser aprovada. Os dados dessa vacina saíram em março do ano passado, publicado na revista New England, e eu acho que em janeiro nós já teremos a aprovação dela, e o Butantan tem condição de fabricar ela em grande quantidade. Eu acho que essa é uma notícia muito boa nossa para a né? Muito bem. Só antes, outra notícia muito boa que eu li é a vacina contra o câncer, né? Anunciada pela Rússia. Essas vacinas contra o câncer, a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente lê isso do ponto de vista genérico, né? Porque o câncer não é um câncer, né? Câncer são múltiplos fatores etiológicos. Por exemplo, talvez 15% dos cânceres do mundo têm origem viral. Então, olha só que interessante, direi rapidamente. O câncer que mais mata em mulher, depois do câncer da mama, que está empatado com é o câncer do colo do útero. Quem é que causa o câncer do colo do útero? É o HPV, que tem vacina gratuita no SUS. Está lá, a vacina está lá gratuita para dar para os jovens, né? E declina os casos de HPV em quem foi vacinado. Então, veja, nós já temos então você tem etiologias diferentes e você tem medicamentos que são anticorpos monoclonais, né, que na verdade agem especificamente em determinados tipos para cada tipo de câncer. Então, eu acho que os cânceres, na verdade, eu tenho visto pessoas, a gente tem mais câncer. Não, a gente está vivendo mais, consequentemente tem visto mais câncer, mas desde que a gente faça diagnóstico precoce, esses cânceres são 100% curáveis, né? E, já existe a fórmula de prevenção para o câncer, que eu já falei aqui, então fica a dica para 2025. Atividade física, 150 minutos de atividade física por semana, reduz em 70% o número de neoplasias na população inglesa no período de 10 anos.
Então, façam atividade física, se alimentem bem, comecem o ano bem e vamos que vamos. É isso que a gente precisa para 2025. Muito bem. Muito bem, doutor Marcos Caseiro, o caseirão das massas. É isso aí. Bom, quem estiver aqui em Santos, estão todos convidados aí, dia 1º de janeiro é terrível, né? Mas 5 da tarde, na Câmara Municipal, será a posse do prefeito e a minha posse lá como vereador. E eu quero que vocês estejam sempre juntos comigo, quem é de Santos ou não, para a gente fazer a diferença aqui na nossa cidade, aqui, né? Com a ajuda sempre de vocês e dos meus queridos amigos, Dri, Rovai. Estamos sempre juntos, né, meus amigos? Infelizmente não estaremos, Caseiro, mas você sabe que a nossa presença se dará em energia. Estamos juntos sempre, é isso aí. Faremos tudo possível para que ele seja o melhor mandato de Santos aí, né? Para a nossa população que mais precisa, é isso aí. É isso aí. E só um último aqui, a Nelly mandou, meu filho, 47, está com coqueluche, vacinei pequeno, olha só. Essa é a coqueluche, está vindo a todo vapor, nós temos muitos casos de coqueluche, tivemos mais de 40 aqui em São Vicente, é uma vergonha, é uma doença imunoprevenível, que se previne com vacina, e a culpa disso é esses negacionistas que reduziram a vacinação, inclusive está se rediscutindo para profissionais de saúde, eu tomei, é indicado um reforço, mas está se discutindo no Ministério a possibilidade de ampliar a vacinação para a população em geral, porque o caso de coqueluche vem aumentando muito. Então, como que tem antibiótico, é uma doença importante, sim. É isso aí. Obrigada, Caseiro. Um ótimo ano novo para vocês. Bom ano para vocês. Descansem, divirtam-se. Um beijo no caramelo, um beijo no cão, um beijo na família. Bom ano para a querida comunidade. Vamos junto, que será um ano bom, quente como esse foi. Um beijo em todos. Beijo na Paulinha, na Mariana, no filhão, todo mundo. Estão todos aqui pertinho. Um beijo. Hoje tá de filho, tá? Deve estar feliz. Meu filho está aqui também, está aqui, ficando os dias com a gente aqui. Então, só alegria. Vai, um beijo, Dri, um beijo, querida comunidade. Estamos sempre juntos.